Boa tarde, docente. Chamo-me Naira Cecília Movi, estudante de Contabilidade e Auditoria, primeiro ano. Nesse vídeo, irei falar da norma contabilística e de relato financeiro 15, recursos minerais. Este presente trabalho está estruturado da seguinte forma: encontrando primeiro a introdução, de seguida o objetivo, o âmbito, reconhecimento de ativos de exploração e avaliação, mensuração de ativos de exploração e avaliação, apresentação, imparidade e, por fim, encontraremos as divulgações. Irei começar por falar de introdução. A exploração e avaliação de recursos minerais normalmente inclui as seguintes fases, onde temos primeiro a fase inicial. Nesta fase, a entidade realiza dispêndios antes de obter os direitos legais de explorar determinada área. De seguida, temos a fase de exploração e avaliação de recursos minerais. É nesta fase onde a entidade desenvolve a pesquisa de recursos minerais. E por fim, temos a última fase, que é a fase subsequente à demonstração da exequibilidade técnica e da viabilidade comercial de extração de recursos minerais. Neste capítulo, apenas aborda o tratamento contabilístico da fase de exploração e avaliação de recursos minerais. Algumas das questões contabilísticas que se nos deparam à fase de exploração e avaliação de recursos minerais são as seguintes. Devemos capitalizar um determinado dispêndio ou tratá-lo como um gasto de período. Quando se devem efetuar testes de imparidade para os ativos de exploração e avaliação? Como valorizar os ativos de exploração e avaliação no seu reconhecimento inicial? Como valorizar os ativos de exploração e avaliação após o seu reconhecimento inicial? Que divulgações devem ser incluídas nas notas às contas? Essas são as questões que são feitas, que serão respondidas ao decorrer do vídeo. Sobre a exploração e avaliação de recursos minerais, foi emitida a norma contabilística e de relato financeiro 15 de recursos minerais, a qual tem por base a IFRS 6, exploração e avaliação de recursos minerais. Agora, irei passar para o objetivo da presente norma. O objetivo desta norma é o de estabelecer o tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais. 2. Muito embora esta norma permita a uma entidade continuar a aplicar as políticas e práticas contabilísticas atuais em relação aos dispêndios de exploração e avaliação, esta norma também exige que as entidades que reconheçam ativos de exploração e avaliação avaliem a imparidade desses ativos de acordo com a presente norma e mensurem qualquer perda por imparidade de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 18, que fala da imparidade de ativos. B. Divulgações que identifiquem e expliquem as quantias das demonstrações financeiras da entidade que resultem da exploração e avaliação de recursos minerais e ajudam
os utilizadores dessas demonstrações financeiras a compreender a quantia, oportunidade e grau de certeza de futuros fluxos de caixa e quaisquer ativos de exploração e avaliação reconhecidos. Em outras palavras, esta norma define como as empresas devem tratar contabilisticamente tudo o que está relacionado com a exploração e avaliação de recursos minerais. Ou seja, ela explica como registrar, avaliar e apresentar esses ativos nas demonstrações financeiras. Esta norma também permite que as empresas continuem a usar as políticas contabilísticas que já têm, como algumas condições, mas com algumas condições importantes. Uma delas é que os ativos de exploração e avaliação precisam ser analisados para ver se sofrem imparidade, ou seja, se perderam valor. Caso isso aconteça, a empresa deve calcular e registrar essa perda de acordo com a norma contabilística de relato financeiro 18, que trata especificamente da imparidade de ativos. Outra exigência é que a empresa divulgue informações claras sobre esses ativos nas demonstrações financeiras, mostrando quanto foi investido, qual a fase da exploração e o grau de certeza de que esses investimentos vão gerar resultados futuros. Assim, a norma garante transparência, fiabilidade, permitindo que quem lê as demonstrações financeiras entenda melhor a situação dos recursos minerais da empresa. Depois, temos aqui o âmbito. Esta norma aplica-se à contabilização por uma entidade dos dispêndios efetuados com a exploração e avaliação de recursos minerais, mas não abrange outros aspectos contabilísticos relativos a entidades que se dedicam à exploração e avaliação de recursos minerais. 2. Uma entidade não deve aplicar esta norma em relação a dispêndios efetuados. Temos aqui a linha A. Antes da exploração e avaliação de recursos minerais, tais como dispêndios efetuados antes de a entidade ter obtido os direitos de exploração a uma área específica, e B. Depois de terem sido demonstradas a execuibilidade técnica e a viabilidade econômica da extração de um recurso mineral. Em resumo, o âmbito desta norma indica quando e a quem ela se aplica. Ela é válida para os custos relacionados com a exploração e avaliação de recursos minerais, ou seja, para os investimentos feitos enquanto a empresa procura identificar e analisar recursos minerais. No entanto, existem algumas exceções importantes. Primeiro, a norma não se aplica aos gastos feitos antes de a empresa ter os direitos de exploração de uma determinada área, ou seja, antes de ter a autorização legal para explorar. Os custos não entram nesta norma e segundo, a norma também não cobre os gastos feitos depois de comprovada a fiabilidade técnica e econômica de extração de recurso mineral. Neste caso, os custos passam a ser tratados como ativos de produção ou outros ativos fixos, não como exploração e avaliação. Portanto, o objetivo do âmbito é definir claramente
os momentos e tipos de gastos que entram nesta norma, garantindo que apenas os custos relevantes sejam tratados como ativos de exploração e avaliação. Depois temos aqui reconhecimento de ativos de exploração e avaliação. No desenvolvimento das suas políticas contabilísticas, uma entidade, ao reconhecer ativos de exploração e avaliação, deve aplicar o parágrafo 5 da norma contabilística e de relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Em termos simples, esta secção trata de quando e como uma empresa deve reconhecer os ativos de exploração e avaliação das suas contas. Ao definir as suas políticas contabilísticas, a empresa deve seguir as regras gerais da contabilidade, conforme indicadas no parágrafo 5, que trata da norma contabilística de relato financeiro 4. Ou seja, o reconhecimento desses ativos não é feito de forma arbitrária. A empresa deve ter políticas claras sobre quais gastos podem ser registrados como ativos de exploração e avaliação, garantindo consistência e conformidade com as normas contabilísticas. Isso ajuda a garantir que os investimentos em exploração e avaliação sejam refletidos corretamente nas demonstrações financeiras, permitindo transparência e fiabilidade na informação apresentada. Temos aqui mensuração de ativos de exploração e avaliação. Mensuração no momento do reconhecimento. Os ativos de exploração e avaliação devem ser mensurados pelo custo. Quando uma empresa reconhece um ativo de exploração e avaliação, ela deve registrá-lo pelo custo, ou seja, pelo total dos gastos diretamente atribuíveis à exploração e avaliação do recurso mineral. Isso significa que todos os custos com estudos geológicos, perfurações, análise de amostras e outros gastos diretamente relacionados entram no valor do ativo. O objetivo mesmo é refletir corretamente o investimento feito até aquele momento, garantindo que o ativo apareça nas demonstrações financeiras pelo valor real gasto na exploração e avaliação. Elementos do custo de ativos de exploração e avaliação. Uma entidade deve definir uma política contabilística que especifique quais os dispêndios que são reconhecidos como ativos de exploração e avaliação e aplicar essa norma consistentemente. Apresenta-se a seguir uma lista não exaustiva de exemplos de dispêndios que podem ser incluídos na mensuração inicial de ativos de exploração e avaliação. Temos primeiro a linha A, aquisição de direitos de exploração ou concessão, estudos topográficos, geológicos e geofísicos, perfuração, tubagem, testes e atividades relacionadas com a avaliação, exequibilidade técnica e a fiabilidade econômica da extração de recurso mineral.
Nesta parte, fala-se sobre quais gastos entram no custo dos ativos de exploração e avaliação. A empresa deve ter uma política contabilística clara, definindo quais dispêndios devem ser registrados como ativos e aplicando nessa política de forma consistente. Alguns exemplos são esses que eu dei, que é importante destacar que os gastos relacionados com o desenvolvimento do recurso mineral, ou seja, quando o projeto já passou da fase de exploração, não entram nessa categoria. Esses custos seguem regras de ativos intangíveis ou outros ativos do quadro conceitual e da norma contabilística e de relato financeiro quadro. Além disso, se a empresa assumir obrigações de remoção ou restauração das áreas exploradas, essas devem ser registradas como passivos de acordo com a norma contabilística de relato financeiro 24, separadamente de ativos de exploração e avaliação. Em resumo, esta secção garante que o custo do ativo reflita somente os gastos diretamente relacionados com a exploração e avaliação, deixando claro o que pertence à fase de desenvolvimento e às obrigações ambientais. Temos aqui o que eu acabei de falar, que vem no número 2. Os dispêndios relacionados com o desenvolvimento de recursos minerais não devem ser reconhecidos como ativos de exploração e proporcionam orientação recursos minerais não devem ser reconhecidos como ativos de exploração e avaliação, o quadro conceitual e a norma contabilística de relato financeiro 4. Ativos intangíveis proporcionam orientação sobre o reconhecimento de ativos relacionados à base de reconhecimento. Quaisquer obrigações de remoção e restauro que tenham sido associadas relativamente às áreas onde uma entidade levou a cabo a exploração e avaliação de recursos minerais durante um determinado período devem ser reconhecidas de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 24. Provisões: passivos contingentes e ativos contingentes. Temos aqui mensuração subsequente ao reconhecimento. 1. Após o reconhecimento, uma entidade deve aplicar aos ativos de exploração e avaliação ou de modelo de custo ou de modelo de revalorização. Se for aplicado um modelo de revalorização, o modelo da norma contabilística e de relato financeiro 13, ativos tangíveis, ou o modelo da norma contabilística e de relato financeiro 14, ativos intangíveis, o mesmo deve ser consistente com a classificação dos ativos em tangíveis ou intangíveis, respectivamente. Depois de uma empresa reconhecer um ativo de exploração e avaliação, ela precisa decidir como pode mensurá-lo nos períodos seguintes. E existem duas opções, que é o modelo do custo, que o ativo continua registrado pelo custo inicial, ajustado apenas por depreciação ou imparidade, e também pelo modelo de revalorização. O ativo é ajustado para refletir o seu valor justo de mercado, seguindo as regras da norma contabilística de relato financeiro 13 para ativos tangíveis ou da norma contabilística e de relato financeiro 14 para ativos intangíveis, conforme a classificação do ativo. É importante que a empresa seja consistente na aplicação do modelo escolhido,
garantindo que a mensuração siga as normas contabilísticas de forma coerente e transparente. Alterações de políticas contabilísticas. Uma entidade pode alterar as suas políticas contabilísticas em relação a dispêndios de exploração e avaliação, se a alteração tornar as demonstrações financeiras mais relevantes para as necessidades de tomada de decisões econômicas dos utilizadores, mas igualmente credíveis, ou as tornar mais credíveis, mas igualmente relevantes para aquelas necessidades. Uma entidade deve fazer juízos sobre a relevância e a fiabilidade usando os critérios da norma contabilística e de realidade financeira 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Nesta parte, estou a falar sobre como os ativos de exploração e avaliação devem ser apresentados e classificados nas demonstrações financeiras. A empresa deve classificar cada ativo como tangível e intangível, dependendo da sua natureza, e aplicar essa classificação de forma consistente. Por exemplo, ativos intangíveis podem ser os direitos de concessão ou licenças de exploração. E os ativos intangíveis podem ser veículos, equipamentos ou plataformas de perfuração. Um ponto importante é que quando um ativo tangível é usado para desenvolver um ativo intangível, o valor do consumo desse ativo tangível deve ser incorporado no custo do ativo intangível. No entanto, isso não transforma o ativo tangível em intangível. Ele continua sendo intangível, apenas contribui para o custo do ativo intangível. Em resumo, a classificação correta garante que as demonstrações financeiras reflitam de forma precisa a natureza e o valor dos ativos de exploração e avaliação, que é exatamente o que eu acabei de explicar. Temos aqui a parte do slide que fala sobre isso. Depois passamos para a reclassificação de ativos de exploração e avaliação. Um ativo de exploração e avaliação deve ser classificado como tal quando a execuibilidade técnica e a viabilidade econômica de extração de um recurso mineral estiverem demonstradas. Os ativos de exploração e avaliação devem ser avaliados quanto a qualquer perda por imparidade que a existir deve ser reconhecida antes da reclassificação. Ou seja, nesta secção vamos falar sobre paridade de ativos de exploração e avaliação, sobre como avaliar se um ativo perdeu valor e o que fazer neste caso. De acordo com a norma, os ativos de exploração e avaliação devem ser testados quanto à imparidade, sempre que existirem sinais de que o seu valor registrado pode ser maior do que a quantia que a empresa pode realmente recuperar. Em outras palavras, se houver indícios de que o investimento feito em explorações ou avaliação não vai gerar retorno suficiente,
a empresa precisa calcular e reconhecer essa perda de valor. Temos aqui a parte que fala sobre isso. Reconhecimento e mensuração. Temos a parte onde a norma indica que quando há uma perda por imparidade, esta deve ser mensurada, apresentada e divulgada de acordo com a norma contabilística e de dados financeiros 18, imparidade de ativos. Isso garante que as demonstrações financeiras mostrem a forma transparente qualquer redução de valor nos ativos de exploração e avaliação. E existem vários exemplos de situações que indicam como posso dizer? Que indicam que um teste de imparidade deve ser feito entre elas. Ou podemos citar primeiro a expiração de concessão, concessões ou direitos de exploração. Se o prazo de concessão de uma área específica terminou, se esse prazo expirou ou vai terminar em breve e não há uma expectativa de renovação, isso é um sinal de possível perda de valor. Depois temos a falta de investimentos planejados. Se não há gastos orçamentados ou previstos para continuar a exploração ou avaliação em determinada área, isso indica que o ativo pode não gerar retorno suficiente. Também temos exploração em recursos econômicos. Se as atividades de exploração e avaliação não resultaram na descoberta de recursos economicamente rentáveis e a empresa decide interromper essas atividades, isso é forte indicativo de imparidade. Temos aqui baixa probabilidade de recuperação. Mesmo que seja possível que a exploração continue, se os dados mostram que é improvável recuperar o valor registrado do ativo, seja pelo sucesso do desenvolvimento ou pela venda do ativo, é necessário conhecer a perda. Em quaisquer dessas situações ou casos similares, a empresa deve realizar um teste de imparidade. Se for identificada uma perda, essa deve ser reconhecida como gasto, refletindo fielmente nas demonstrações financeiras a redução do valor do ativo. Em resumo, o objetivo desta secção é garantir que os ativos de exploração e avaliação não estejam supervalorizados nas contas, promovendo transparência, fiabilidade e credibilidade na informação financeira. Além disso, o teste de imparidade ajuda a identificar riscos e limitações na exploração de recursos minerais, permitindo que a empresa tome decisões mais informadas sobre investimentos futuros. Nível em que os ativos de exploração e avaliação são avaliados
Quarto, a imparidade. Uma entidade deve definir uma política contabilística para imputar ativos de exploração e avaliação a entidades geradoras de caixa ou grupos de unidades geradoras de caixa para efeitos de avaliação destes ativos quanto à imparidade. Cada unidade geradora de caixa ou grupo de unidades geradoras de caixa a que um ativo de exploração e avaliação está alocado não deve ser maior do que um segmento operacional determinado com base na norma contabilística e direito financeiro 7. Relato por segmentos. Depois temos a parte das divulgações. Temos aqui uma entidade deve divulgar informações que identifique e explique as quantias reconhecidas nas suas demonstrações financeiras que resultem da exploração e avaliação de recursos minerais designadamente. A linha A. As suas políticas contabilísticas relacionadas a dispêndios de exploração e avaliação, incluindo o reconhecimento de ativos de exploração e avaliação. A linha B. As quantias de ativos, passivos, rendimentos e gastos de fluxos de caixa operacionais e de investimento resultantes da exploração e avaliação de recursos minerais. 2. Uma entidade deve mostrar os ativos de exploração e avaliação como uma rúbrica separada de ativos e fazer as divulgações exigidas pela norma contabilística e de relato financeiro 13, ativos tangíveis, e pela norma contabilística de relato financeiro 14, ativos intangíveis, consistentemente com a forma como os ativos estão classificados. Nesta secção, que é a última secção, vamos falar sobre divulgações que a empresa deve fazer nas suas demonstrações financeiras em relação aos ativos de demonstração e avaliação de recursos minerais. O objetivo é fornecer informações claras que permitam aos utilizadores das demonstrações financeiras entenderem melhor os investimentos, os gastos e os resultados da exploração e avaliação. Primeiro, a empresa deve divulgar suas políticas contabilísticas, ou seja, explicar como decide reconhecer os ativos de exploração e avaliação e quais critérios utiliza para contabilizar os dispêndios relacionados com essas atividades. Isso garante transparência sobre os procedimentos adotados. Além disso, deve divulgar as quantias envolvidas, incluindo os ativos e passivos relacionados à exploração, rendimentos e gastos que surgem dessas atividades, os fluxos de caixa operacionais e de investimento associados à exploração e avaliação de recursos minerais. Outro ponto importante é que os ativos de exploração e avaliação devem ser apresentados como uma rúbrica separada nas demonstrações financeiras. Dessa forma, é fácil para os utilizadores identificar quanto foi investido, especialmente nessa fase de exploração, sem confundir com outros ativos da empresa. E, por fim, as divulgações devem ser consistentes com a classificação dos ativos como tangíveis ou intangíveis, seguindo as normas 13 e 14. 13 ativos tangíveis e 14 ativos intangíveis. Em resumo, essas divulgações ajudam a fornecer informações completas e confiáveis, permitindo que os investigadores, gestores e demais interessados compreendam o valor, a oportunidade e os riscos associados aos ativos de exploração e avaliação de recursos minerais.
fazendo um resumo de tudo o que falei, a correta aplicação desta norma garante que os investimentos em exploração e avaliação de recursos minerais sejam refletidos de forma transparente e confiável nas demonstrações financeiras, desde o reconhecimento e a mensuração dos ativos, passando pela definição clara dos custos incluídos, a classificação dos ativos, o teste de imparidade e as divulgações. Todas as etapas têm como objetivo fornecer informações precisa e útil para gestores, investidores e outros demais interessados. Assim, a aplicação consistente da norma ajuda as empresas a tomarem decisões mais informadas, a demonstrar responsabilidade na gestão dos custos e a garantir confiança no mercado financeiro. Por fim, podemos concluir que a gestão contabilística dos recursos minerais não é apenas uma exigência normativa, mas também uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento sustentável e eficiente do setor mineral. Isso é tudo. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima norma.